Hoje o mundo se despede do Papa Francisco, o Papa latino-americano que lutava por um mundo mais justo. Ao longo dos seus 12 anos de pontificado, o Papa Francisco lutou por direitos humanos, pela paz e respeito às minorias. Católicos de extrema direita odiavam o Papa Francisco. Por quê? Porque ele acolhia perseguidos e amava o próximo como Jesus fazia. E nem adianta você dizer para mim que isso não é verdade. Não adianta você dizer para mim que não é momento para falar de política. O Papa Francisco foi alvo de constantes ataques daqueles que não aceitavam a sua postura de inclusão e diálogo. O Papa Francisco foi uma luz de esperança. Talvez algumas pessoas não compreendam a grandeza do Papa. Uma pena, porque eu acredito que talvez demore 100 anos para surgir uma pessoa como ele. Vá em paz. O Papa Francisco era tão oposto ao Bolsonaro, era tão oposto ao que o Bolsonaro defende, que os bolsonaristas estão todos comemorando, nas redes, o desencarne do Papa. Se você entra em qualquer plataforma que está vinculando e noticiando a morte do Papa Francisco, comentários como esses aqui que eu vou deixar acima são comuns. Que estão festejando, que estão amando, que o padre era comunista, que não vai fazer falta. O estranho disso tudo é que são pessoas que se dizem de Deus, cristãs, mas que um dia após a Páscoa estão comemorando a morte de um Papa. Vocês não são cristãos, vocês não seguem Jesus, vocês viraram marionete, discípulos de políticos. Mudando de assunto, mas falando ainda de hipócritas bolsonaristas, o Nicolas Ferreira confessou algo grave em uma entrevista a um podcast. Aliás, o que ele revelou mostra como ele acusa os outros de ser o que ele próprio é. Aí meu primo chegou e falou, mano, é o seguinte, esse cara aqui tá foragido, ele quer se entregar e ele quer se entregar agora. Eu falei, isso, sei lá, 2 horas da manhã. Eu falei, uai, velho, beleza, então tá bom. Aí o cara olhou dentro do meu olho e falou assim, a gente veio junto, nós vamos voltar junto. Eu falei, puta merda, vamos morrer aqui, velho. Eu falei, não, irmão, calma, decisão do seu amigo, mano, tranquilo, o cara quer, tipo, ficar de boa, se entregar, o cara tá devendo. Aí eles conversaram, falou, beleza, então. Aí deram tchau e tal, falou, fica com o meu ferro aqui, os caras estavam armados, fica com o meu ferro aqui e tal, não sei o que, entramos tudo dentro do carro. Meu amigo tinha um uninho, sabe, um uno milho, aquele bem azulzinho, entramos todo mundo no milho, passamos no lugar que ele tava com fome, falou, mano, e sempre assim, ajudando o cara, né? O cara desiste, falou, mano, você fez certo, parabéns. E chegamos lá na delegacia, pô, parabéns, mano, e tal, agora se entregar. Aí chega um policial, então, policial, o cara tá foragido e tal, enfim, ele quer se entregar, o cara, pô, velho, bacana e tal, mas a gente tá em greve. Eu falei, mano, como assim, velho? Como assim vocês estão em greve, mano? Os caras, nós estamos em greve. Eu falei, tá, mas se ele cometer um crime agora, ele pode ser preso? Ele falou, cara, não faça isso. Eu falei, e aí, nós vamos fazer o quê? Ele falou, cara, não sei, nós estamos em greve. Eu falei, putz grila, velho. Aí pegamos o cara, falou, velho, onde que a gente pode te deixar? Deixamos ele na casa do pai dele. Enfim, me parece que depois ele foi, se entregou, passou o final de ano na cadeia e, enfim, depois pagou o que ele tinha que pagar. Acho que eram uns 3 meses que ele ia ficar na cadeia. Então, cara, não sei nem por que aconteceu essa história. 2 coisas sobre isso que foi revelado. A primeira coisa é que o deputado deveria ser investigado por envolvimento com bandidos. A segunda é que o dito cujo é um hipócrita justamente por acusar os outros de terem ligação com bandidos e facções, quando ele próprio é que o tem. Aliás, não é a primeira vez que ele demonstra ligação com bandidos. Lá na igreja a gente recebeu diversos traficantes. Então a gente tinha um projeto chamado Som do Céu. A gente ia pra rua, né, num domingo. Pô, famosíssimo esse projeto aqui em BH. E fazia o culto. Então, tinha momentos que a gente tinha que pedir permissão pro dono lá, o cara armado, né, eles colocavam uns tocos de madeira. Eu lembro, eu tinha uns 6 anos de idade. Tinha uns tocos de madeira assim na rua, meu pai conversando, eles tiravam, deixavam os carros entrar, só a gente, ali na pracinha dos cavalos, pracinha dos cachorros. Duvido que os traficantes deixavam eles fazerem os cultos de graça, mas, mudando de assunto, voltando a falar sobre o desencarne do Papa Francisco, vejamos como os presidentes da extrema-direita são hipócritas. Pela primeira vez na história da Igreja Católica, o Papa rezou sozinho diante da imensa praça vazia de São Pedro. Francisco concedeu a bênção Orbe e Urbe, que permitirá que mais de 1,3 bilhão de católicos obtenha a indulgência plenária. Esse vídeo do Papa Francisco andando sozinho na Praça São Pedro vazia rodou o mundo em 2020 em um dos piores momentos da pandemia. E hoje voltou novamente a rodar o mundo após o falecimento do Papa, como uma das imagens que o mundo jamais irá esquecer.
Porque enquanto a gente assistia à irresponsabilidade de várias lideranças políticas e religiosas que pregavam o negacionismo, falava contra o isolamento, a gente assistiu o Papa Francisco pregando uma mensagem de que era preciso nos preservarmos, pois estávamos no mesmo barco, enfrentando a mesma tempestade. E hoje o Papa Francisco, esse grande homem, nos deixa com um grande legado, que é a sua humildade, que é aproximar a igreja do povo. Vou trazer aqui algumas repercussões de lideranças do mundo inteiro, inclusive lideranças da extrema-direita. O que será que disse Javier Milei, que outrora disse que o Papa Francisco era o representante do anticristo aqui na Terra? Será que o Papa Francisco tocou Javier Milei depois que eles se reuniram? E o Donald Trump, que falou? O presidente Lula, que como todos sabem era amigo pessoal do Papa Francisco, decretou luta oficial por 7 dias e declarou o seguinte em um trecho da sua nota: a humanidade perdeu uma das vozes mais firmes na defesa da paz, da justiça social e da dignidade humana. O presidente da Argentina, Javier Milei, de extrema-direita, que no passado atacou covardemente o Papa Francisco, bem típico dessa gente da extrema-direita, também decretou luta oficial de 7 dias e soltou uma nota de pesar pelo falecimento do Papa Francisco, dizendo o seguinte: com profundo pesar, recebo nesta manhã a notícia de que Jorge Bergoglio faleceu e já descansa em paz. Apesar das diferenças que hoje parecem menores, ter podido conhecê-lo em sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim, declarou o presidente Javier Milei. Já o Donald Trump disse o seguinte: acabei de assinar uma ordem executiva para posicionar as bandeiras em homenagem ao Papa. O Papa era um homem bom, trabalhou duro e amou a humanidade. Descanse em paz, Papa Francisco. Que Deus o abençoe e a todos que o amavam. Foram essas as declarações que as principais lideranças do mundo, e teve mais algumas outras, disseram. Sinceramente, eu acho muita hipocrisia do Milei e do Trump mudarem o discurso em relação ao Papa Francisco, apenas após o desencarne do mesmo. A única coisa boa é que isso isola os bolsonaristas, que comemoraram o desencarne. Para finalizar o vídeo, vejamos o que disse o padre Júlio Lancelotti sobre a grandeza do Papa Francisco. O padre é um dos únicos com moral, uma vez que segue os passos do Papa e de Jesus. Não, o Papa Francisco deixa para nós o legado da misericórdia, da compaixão. Se nós tivéssemos que dar um título ao Francisco, seria Francisco o Misericordioso. Então, esse é o que marca o Papa Francisco: o amor aos pobres, aos imigrantes, aos refugiados, aos grupos rejeitados, à comunidade LGBT, às pessoas em situação de rua. O Papa Francisco é o grande sinal de amor de Deus e do amor misericordioso de Deus. Isso vai ficar para sempre. Quando ele foi proclamado Papa, ele brincou no primeiro discurso dizendo que foram buscá-lo lá perto do fim do mundo. E essa proximidade, ser um Papa sul-americano, isso também traz uma maior proximidade, um entendimento das pessoas da importância dele. Ele viveu em Buenos Aires junto das favelas, o que eles chamam de vilas miséria, junto do povo mais sofrido. Era alguém muito despojado, nunca viveu de honra, de glória, de poder, sempre viveu de serviço, de proximidade, de despojamento. Francisco é o despojado, o misericordioso, o amigo dos pobres. Nós temos o Francisco de Assis, agora temos o Francisco de Roma.